Amparo com o nosso Criador, o que realmente é misericordioso, para me afastar com o comportamento satânico que o Criador agraciou com alguns dos seus servos. Começo por poder do nosso Criador, o que realmente o misericordioso. A escrita classifica-se assim. O Criador criou um homem chamado Lúcifer a lhe tirar no fogo. O significado que corre desse Lúcifer vai se igualar com o fogo. E criou um homem a lhe chamar Adão, a lhe tirar numa tope de barro. O significado que aquele que o Criador criou a lhe tirar numa tope, a cor dele vai ser como uma tope, e aquele que lhe criou a lhe tirar no fogo, a cor dele vai ser como fogo. Então, o homem que tem cor de fogo se chamou branco, e o homem que tem cor de matope se chamou negro. A paz e misericórdia do nosso Criador esteja conosco. O que é Jesus? Pessoal, Jesus é uma criatura que foi criado pelo Escrita dentro da Bíblia. E Mateus é uma escrita que foi criado como uma criatura dentro da Bíblia. O que é Allah? Allah é uma criatura que foi criado dentro do Corão. E o Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma criatura que foi criado dentro do Corão. O significado que a ideia de uma pessoa pode vir construir uma das histórias, escrever, você viaja bem quando está a ler, mas é preciso a sua capacidade procurar a verdade. As pessoas dizem que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é um Deus por trindade. Essas são ideias de analisação das pessoas depois de ler. Outros é Rasulullah, que é mensageiro de Allah, depois de ler aquela história e viajar da sua maneira. Mas vamos começarmos com aquelas pessoas que dizem que Jesus é um Deus. Deus, antes de se encarnar na barriga da Maria, Deus enviou o seu mandamento, que respeita o seu pai e a sua mãe, assim terão muitos anos na vida, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Essa é a recomendação de Deus enquanto estava no trono dele, lá no céu, antes de se encarnar na barriga da Maria. Então, o Jesus, antes de se encarnar, enquanto estava no seu trono, Jesus ensinava os mandamentos dele, respeito. Mas depois dele se encarnar, Jesus ensinou malcriadez na recomendação do Senhor Jesus. Primeiro ponto, escreveu no Mateus capítulo 8, versículo 21, a palavra diz que um outro discípulo de Jesus disse a Jesus: Senhor, deixa-me primeiro vir lhe entrar o meu pai. O Senhor Jesus disse que siga-me e deixe os mortos se enterrem entre os mortos. Então, quando o discípulo vem lhe perguntar bem o Senhor Jesus, ele vem responder no Mateus capítulo 10, versículo 37, a dizer que quem ama a seu pai ou a sua mãe, esta pessoa
não está favorecido com Jesus. Você, para ser valorizado com Jesus, não pode amar seu pai e não pode amar a sua mãe. Mas, por enquanto, o Deus, antes de se encarnar, estava lá no trono dele. Ele recomendou a Moisés que respeite o seu pai e a sua mãe, assim terão muitos anos de vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. E depois, no Mateus capítulo 23, versículo 9, o Filho de Deus, ou Deus por Trindade, disse que e também não chama a ninguém de pai aqui na terra, pois vocês têm somente um pai, quem está no céu. Então, esse respeito, o significado do pai e a mãe, para uma pessoa ter vida. E depois ele disse que não chama de ninguém pai aqui na terra. Então, esse respeito do pai e a mãe que ele recomendava quando está no trono é qual? E ele mesmo mandou no Mateus capítulo 5, versículo 17, a cabeçalho, a dizer que Jesus ensina sobre a respeito da lei. A dizer que não pensa que eu vim para acabar com a lei de Deus que enviou Moisés ou com o ensino dos profetas. Não vi acabar com ele, em si vos dar a verdadeiro significado dele. A dizer que não vi acabar com ele, em si vos dar a verdadeiro significado dele. 18. Digo a verdade a vocês, enquanto o céu e a terra durarem, nenhuma letra ou um único acento desaparecerá da lei de Deus que enviou Moisés até que todas as coisas aconteçam. Portanto, quem desobedecer ao menor dos mandamentos e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, serão considerados o menor no reino de Deus. Vamos parar, hein? Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe, assim terão muitos anos de vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Respeita. Jesus saiu a mãe dele no Nazaré para ir na Cafarnaum, onde que Jesus se campou, quando marcou audiência para vir se avistar com ele. Jesus Cristo, no Mateus capítulo 12, versículo 46, carimbou que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos, não é sua mãe, com os seus irmãos que vinham revisitar a Jesus. A dizer que Jesus ainda estava falando para a multidão, enquanto sua mãe e seus irmãos, eles vieram a vir de Nazaré para vir na Cafarnaum, onde se campou Jesus. Eles chegaram, mas ficaram do lado de fora, mas pediram para se avistar com Jesus. 47. Alguém então disse a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, vieram de Nazaré para vir te visitar contigo, pediram para vir se avistar contigo. Em resposta, Jesus lhe perguntou àquela pessoa que trouxe aquele recado aí dentro, quem é que é minha mãe, quem são meus irmãos? 49. Apontando para os seus discípulos, eles disse que esses aqui é que são minhas mães e é meus irmãos. Versículo 50. Que todos aqueles de quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é que é meu irmão, é que é minha irmã, é que é minha mãe. Vamos neste contexto. As pessoas dizem que o problema de Jesus estava a ensinar no templo. Então, a mãe estava a querer lhe tirar na pregação de Deus. O significado que aí a mãe veio com um erro. Então, é uma mãe que Jesus mandou o seu discípulo Mateus para escrever que este foi uma mulher santa, que nunca cometeu pecado, que adora Deus 100%,
até Deus ganhou confiança de enviar um anjo para vir se encontrar com ele, para ele pegar grávida por Espírito Santo. Hoje, aquela mulher está a vir para vir visitar o filho. O que o filho vai fazer por mostrar respeito daquela mãe santa? Enquanto ele está a trabalhar, trabalho de Deus, ele deveria dizer que está bom, minha mãe já chegou, sim, manda lá passar no lugar X, fica descansar. Ou manda lá ele vir, entrar, sentar aqui, para ele também se juntar com essa gente que está a escutar essas palavras do meu pai. Depois de acabar do tempo, havemos de se saudar bem para saber qual é a fadiga que ele apanhou na viagem que ele saiu no Nazaré para vir aqui no Cafarnaum. Mas ele não quer entender nem a fadiga que ele ganhou de sair de Nazaré para vir na Cafarnaum, onde que Jesus Cristo se campava. Somente enfagou a dizer que quem é que é mãe, quem que é minha mãe, quem que são meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são esses meus discípulos e aqueles que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, essa escrita de Maria era o santa, que uma pessoa que nunca cometeu pecado, que pegou grávida por o Espírito Santo, essa santificação era de quê? Para ele vir lhe negar a mãe, que não é a mãe são seus discípulos. Quando ele não mandou escrever o barada dele, Mateus, que o anjo de Deus cruzou com os discípulos para pegar grávida por Espírito Santo para nascer Jesus. O anjo de Deus se encontrou com a Maria para pegar grávida por o Espírito Santo para nascer Jesus. O anjo de Deus lhe aparecia ao José para pegar a criança, fugir para no Egito, para salvar a vida de Jesus. Nunca lhe apareceu o discípulo. O anjo lhe apareceu Maria e José para lhe carregar o filho da maneira como que escreveram essas escritas. O anjo de Deus lhe apareceu José com a Maria para lhe carregar criança, fugir para no Egito. O José com Maria levantaram para lhe carregar criança, fugir para no Egito. Agora, os discípulos, Judas Iscariote, levantou para pegar os inimigos para lhe mostrar onde que há Jesus para ser matado. Então, ali, enquanto Jesus disse que ele não veio para de punir a lei de Deus, somente nos dar a verdadeiro significado. Enquanto Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe, assim terá muitos anos de vida na terra que o Senhor Deus, seu Deus, lhe está. Então, onde que Jesus Cristo viveu com respeito do pai e a mãe durante 30 anos, depois de 30 anos, quando começou a construir o segundo nascimento por o Espírito Santo, de 30 anos, 31, 32, Jesus Cristo foi crucificado, foi morrer. Isso é que é a verdadeira significado da recomendação da lei de Deus que lhe enviou Moisés. Aqui o Salvador foi Moisés, Jesus Cristo foi um indicador da verdade com aquela recomendação que Deus lhe mandou Moisés. Não sei se podemos entender isso. Não é possível Deus estar no céu, recomendar às pessoas mandamento. Respeita o dia de sábado. Assim, como Deus trabalhou durante os 6 dias, o dia de sábado, descansou. Isso é a recomendação de Deus. Então o Filho de Deus vai vir, em vez de respeitar o dia de sábado, o Filho de Deus está a andar nas machambas dos nativos, onde que as pessoas obedecem o 4º mandamento de descanso do sábado, andar a roubar a espinga de trigo na machamba dos crentes. Então, a dizer que ele vem para a salvação. Vem para a salvação, o que é o significado de salvação? E depois, ele ensinou a malcriadez dele. Numa de que ele veio aqui com o caminho de malcriadez. O gajo está a andar nas machambas das pessoas, a roubar a espinga de trigo sem consentimento dos donos, e depois dos donos de acertar, eles lhe indica-se assim. No Mateus capítulo 12, versículo 1, a escrita disse que naquela época Jesus estava com seus discípulos, estava a atravessar numa machamba.
Ele com seus discípulos tiveram fome, então começaram a colher espinga de trigo na machamba dos donos a comer. Enquanto os donos viram aqueles quebra, porque sempre o roubo acontecia no dia de sábado. No dia do domingo, a gente, enquanto estava a voltar na machamba, estava a encontrar aquele roubo. Por enquanto, os donos, enquanto estavam a descansar o dia de sábado para não trabalhar, então Jesus era furo dele de andar nas machambas a roubar a espinga de trigo na machamba dos donos. Na machamba dos donos. Então, quando a gente caçaram, lhe encontraram, quando eles lhe encontraram, não lhe acusaram sobre o assunto de roubo. Ele lhe acusou sobre o assunto de desobedecimento do dia de sábado, a dizer que, olha, você com seus discípulos estão a fazer o que não é permitindo fazer no sábado. Então, aí Jesus ensinou uma criadez, em vez de pedir desculpa com o dono da machamba e pedir desculpa com esse o pai dele ao mostrar o sinal de arrependimento, ele lhe perguntou mais àquelas gentes que vocês nunca leram a história de Davi com seus companheiros entravam na casa de Deus e comeram o pão que era consagrado a Deus, que não era permitido a ele comer, nem os seus companheiros. Então Jesus Cristo também está a invadir na machamba dos nativos, para ficar a invadir, a comer e roubar a espinga de trigo, comer sem consentimento dos donos e encontrar, em vez de pedir desculpa, o gajo está a tirar a exemplificação de Davi. Então o significado que Jesus Cristo vem para ensinar mariqueriadez no mundo, sem se reconhecer os seus erros e não aceitar a erro. Tudo para ele. Numa de que ele vai dizer que ele é o dia é senhor do sábado. A cabeçada vê que é senhor do sábado. Então, no sábado, ele tem que andar na machamba dos nativos, a roubar a espinga de trigo na machamba dos nativos, aquele que está a obedecer o mandamento do dia do sábado. Então, ele escreveu no Mateus capítulo 5, versículo 17, que a respeito da lei, que nós não podemos pensar que ele vem para acabar com a lei de Deus que ele enviou Moisés. Então, o que é repudiar? No sábado não se trabalha, ele está a andar a roubar espinga na machamba das pessoas. Respeita o seu pai e a sua mãe, ele está a dizer que a verdadeira família dele são seus discípulos, não é seu pai, não é sua mãe. E dentro dessa família de verdadeira dele vir levantar um dele para vir lhe trair Jesus Cristo para vir ser crucificado. Então, pensa que os próprios discípulos traíram Jesus Cristo para ser matado. Próprio seu povo de Israel julgaram que esse homem aqui merece ser crucificado. Você pensa que é possível mesmo que uma cidade inteira ser os malucos que vão vir ficar contra uma pessoa que vem para salvar as pessoas? É possível. Por que nós aqui reclamamos com Jacinto Filipe Inhosso? Porque Jacinto Filipe Inhosso não tirou nenhum benefício para mostrar para o seu povo. Mas ele não tem culpa, porque nós aqui se encargamos nos esses marquiriado Muhammad e marquiriado Jesus Cristo. Numa de que eles criaram com o espírito de obrigar as pessoas obedecer às ideias dele, numa de que Allah é a ideia de Muhammad, Jesus Cristo é a ideia de Mateus. Então a pessoa está a trabalhar o trabalho de Deus, depois em vez de cobrar Deus, andam a cobrar aquelas pessoas que vieram aí para adorar essas mensagens de Deus. Então Deus é qual? Será que Deus não tem poder de construir milagre para construir um cofre na igreja de um pastor, para cada de manhã o pastor vir encontrar 10.000 meticais enquanto ele acorda por causa de trabalhar o trabalho de Deus? Ou um Allah vai conseguir construir um cofre para vir ficar a pagar os trabalhadores de Allah? Mas as pessoas estão a trabalhar o trabalho de Allah, estão a cobrar os crentes que vieram ali para vir adorar a mensagem de Allah, Sadaka, Zakati. Outro está a trabalhar o trabalho de Deus, está a cobrar as pessoas que estão a vir aí para obedecer a mensagem de Deus. Dízimo, oferta. Então, Deus é qual?
Deus é a ideia de pastor, Allah é a ideia de shehe. É onde pastor é Mateus, shehe é Muhammad. Então, é por isso vem surgir cristão e islã. Isso aí não é contra de Deus. Deus vai te dizer o único. O significado é que Deus é único. É uma única ideia desse pastor, consoante daquelas pessoas que vão se licenciar naquela igreja. Allah é único. É a única ideia desse sheikh com aquelas pessoas que vão se licenciar nessa mesquita aí. Esse aí que é assunto que nós estamos a tratar aqui no mundo. Mas é assunto do Criador do céu e a terra. E todos nós que estamos aqui, ninguém conhece o direito da maneira como que se obedece. Ele é um segredo. Obedecimento ele é que forma e ele não tem direito de pedir favor a alguém que ele criou para obedecer. Se é o assunto envelhecer, você querer não querer, você vai envelhecer. Se é assunto de adoecer, você querer não querer, você vai adoecer. Se é assunto de morrer, você querer não querer, você vai morrer. Se é assunto de acidente, você querer não querer acidente, você vai apanhar. Isso tudo é que é obedecimento de Deus. Mas esse assunto das igrejas, nas mesquitas, esses são um assunto de obedecimento dos sheikhs e os pastores que construíram mesquitas a igrejas. Eu vou já mostrar aí pequena magia para vocês ficarem a sonecar com eles. Então você vai ficar aqui a rezar 5 salat para semear fé de amar Muhammad, que aprofundou a ideia de Allah para as pessoas obedecer essa ideia de Muhammad. E você vai entrar na igreja para vir adorar a ideia de Mateus, que aprofundou essa governação de Deus Jesus Cristo. Mas quando você vai controlar, esses todos têm erro. O Muhammad disse que um ladrão, quando ser apanhado, tem que ser cortado o braço. Ele estava a atacar as pessoas, matar os patrões, riqueza dele para vir a dividir ele com o seu grupo. Enquanto ele construiu uma herderação, os herdeiros. Numa de que um pai, depois de ser kafir, o Muhammad, depois de combater guerra, ocupar a riqueza dele, ele não deveria ocupar somente, ele deveria distribuir com as famílias daquele morto. Os filhos, não sei o que, porque ele foi kafir. Então ele tem que criar a família dele. Mas ele não fazia assim. Ele matava os inocentes. A riqueza dele dividia com a barada dele. O significado é que, em vez de roubar, cortar o braço, ele foi um gatuno que matava as pessoas que não obedecem a ideia dele. Esse de Allah, para ficar a fazer contribuição, pagar o Muhammad cada ano, anualmente, uma conta de zakat, para lhe pagar o Muhammad e ficar a curtir com o seu grupo. Isso é que é a ideia de Muhammad, isso é que é a ideia de Jesus. Aqui não há nada o assunto de salvação. Deus não está nesta conta de religião. Os mandamentos de Deus nós nunca há de coordenarmos com ele. Deve saber isso.